Bom, pessoal, então vamos continuar com a nossa terceira aula sobre Nove Noites. E aqui, novamente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o enredo. E, como sempre, vamos relembrar o que nós vimos na aula 2, que foi um enredo também de Nove Noites até o capítulo 9. Então, agora a gente vai partir para o capítulo 10. E esse capítulo é do Manuel Perna. Então, o Jefferson vai vir conversar com vocês sobre ele, tá bem? Meus queridos, chegamos na metade da obra, capítulo 10, de 19 capítulos. É uma obra que é dividida em 19 capítulos, já estamos no 10º. E o capítulo 10 é aberto assim: Isto é para quando você vier. Já ouviram falar nisso? A ele só restava observar, que em princípio era a única razão da sua presença entre os Trumai. Os Trumai eram dos índios, né, que ele foi observar, saiu do Rio de Janeiro e foi observar. E os Trumai, eles tinham uma cultura que algumas coisas da cultura dele que eram muito estranhas aos olhos do antropólogo. Por exemplo, eles tinham uma admiração muito grande por cicatriz, eles experienciavam o sofrimento de uma outra forma, então eles ficaram abismados quando o Boelquen, quando viram a cicatriz do Boelquen na barriga, eles ficaram abismados com aquilo. E o Monoperna também traz que quando o Boelquen chegou lá, ele era um cara que estava cansado já da vida, e também tinha horror da ideia de ser confundido com as culturas que ele observava. Olha que profundo, né? A pessoa, tipo, eu tô aqui, tô observando aqui, mas eu não pertenço a esse povo, não. Eu sou aquela questão de cultura superior, né? E entre os Trumai, eles viam como eles tinham essa relação com o sofrimento muito diferenciada, eles viam a morte como uma saída. Eles viam amedrontados, com medo de ataque das outras tribos indígenas, e eles viam a morte como uma saída, uma libertação dos temores, dos sofrimentos. E o Boelquen está vivendo naquele meio, né? Sabe-se lá o que ele consegue absorver daquilo ali. Agora, quando penso nas suas palavras cheias de entusiasmo e tristeza, me parece que ele tinha encontrado um povo cuja cultura era a representação coletiva do desespero, que era isso. E ele próprio vivia isso como um traço de personalidade. Ele tinha um espelhamento nessa tribo. Então agora eu vou passar para a professora Luana, ela vai falar com vocês sobre o capítulo 11 e eu vejo vocês no capítulo 12. Abraço! Bom, pessoal, então vamos falar agora do capítulo 11, e nós voltamos para o narrador do jornalista investigador. E esse capítulo inicia da seguinte forma: de volta a Cuiabá, Boelquine sofreu um ataque de malária. E aqui o narrador, jornalista, ele é um capítulo muito longo, tanto que tem muitos slides sobre ele. Mas aqui ele vai falar sobre a infância dele, a gente vai começar a conhecer um pouquinho mais sobre a vida dele. Ele vai falar sobre a infância dele quando ele foi com o pai para o meio da floresta amazônica, onde o pai dele ia comprar terras para construir uma fazenda. Então ele coloca da seguinte forma, e é bem na região do Xingu também, que foi onde o meu pai foi fazer um dos seus primeiros trabalhos com as comunidades indígenas. Então ele coloca assim: ninguém nunca me perguntou, e por isso nunca precisei responder que a representação do inferno, tal como eu imagino, também fica ou ficava no Xingu da minha infância. Então, para ele foi um momento muito aterrorizante, porque ele ia passar com o pai naquela floresta que não tinha nada além de árvores e animais. Então, para uma criança aquilo era muito assustador e ele não entendia por que o pai dele estava, o que o pai dele queria com aquelas terras, né? Ele não conseguia saber que aquilo lá era quase que terras compradas de graça, que foi exatamente o que aconteceu na época. E aí ele também coloca, Buenquine também havia acompanhado o pai em viagem de negócio. Então vocês lembram que eu falei que ele começa a fazer um paralelo entre ele e o Buenquine, achando muitas semelhanças. Então a gente percebe que ele acaba se vendo bastante, né, nessa figura do Buenquine. Então ele passa realmente por muitas questões que ele não consegue entender com o pai. O pai dele era
bastante louco, ele fazia algumas. Ele era piloto, né, dos aviões que levavam eles para o meio da Amazônia, então ele fazia algumas loucuras nesses voos, e o filho dele acabava sendo obrigado a acompanhar por conta do divórcio da família, né, entre os pais, então ele passava as férias, era obrigado por lei a passar as férias com o pai, e para ele aquilo realmente era muito assustador. E aí ele coloca: o Xingu, em todo caso, ficou guardado na minha memória como imagem do inferno. E ele também não conseguia entender o interesse do Belquine naqueles lugares, sabe? E, e aqui a gente também conhece um pouco sobre a ida dele para a aldeia dos Krahô, que daí ele conhece um casal de antropólogos, eles começam a conversar, e ele falou que tinha interesse no Belquine, então ele acaba acompanhando o marido, né, numa expedição que ele ia fazer para festejar uma cirurgia que o filho mais velho tinha feito. Então ele vai com eles para a tribo. E lá ele conhece, né, o ambiente no qual o Belquine passou os seus últimos meses de vida. E aí ele entra em contato com pessoas com um senhor que diz que havia conhecido o Belquine. E nesses relatos, ele diz que o seguinte, né? Perguntou porque ele estava. Um dos índios, né? Num dos relatos, o senhor conta para ele que um dos índios perguntou por que ele estava se cortando. E o translocado, que era o Bornquine, respondeu que precisava amenizar o sofrimento, extinguir a sua dor cruciante. Isso a gente percebe que ele traz muito da vivência que ele teve com a tribo dos Trumai, porque eles se cortavam para aliviar a dor. Então, ele traz muito disso. Só que ao mesmo tempo, eu acho que não é aqui, eu acho que é no próximo. Ele diz que, assim, ele fala também da questão da versão oficial e do relato do velho Diniz, que era o indígena que havia conhecido o Banquai, ele não está ali em sincronia. Então, aqui a gente vê essa questão da narrativa, sabe? De várias. De vários pontos de vista sobre a mesma história, que nos causam esse choque de contradições e por isso a gente se questiona o tempo todo. Então, eu vou deixar aqui os slides para vocês verem melhor depois, porque realmente é muita coisa, é muito longo. Esse é um capítulo muito longo, vocês têm que ler com muita atenção, mas é muito interessante. Gente, chegamos ao capítulo 12. E eu falei que não ia ler os materiais, mas esse aqui eu acho bem interessante ler esses excertos, porque eu queria passar para vocês esse aprofundamento psicológico que esse capítulo 12 faz nas personagens e como que estava o momento do Boaquém nessa altura da narrativa. São 19 capítulos, no capítulo 12. Mas posso imaginar, e você também pode imaginar como imaginei. Isso o Manuel Perna falando para o destinatário. Sempre para o destinatário, e é sempre o mesmo, tá? Como imaginei a cada vez que ele me contou as suas histórias, pela intensidade da sua solidão, que na noite do suicídio ele estivesse fugindo. Ele estava atormentado. O que eu vi, nunca falei. Fiquei à sua espera. O que eu ouvi, já não sei se foi fato ou fruto de um conjunto de imaginações minha e dele, Boelquen, a começar pelas visões de que ele falava. Ou seja, fica meio perdido, né? O Manuel Perna já não sabe o que ele lembra, de fato, o que ele imaginou que lembra, o que o Boelquen contou, o que o Boelquen imaginou que teria contado, ou o que, assim, fica uma ramificação de história, você não consegue desvendar o que é verdade e o que é mentira, que é o que a gente tem trabalhado até agora. Via-se como um estrangeiro e ao viajar procurava apenas voltar para dentro de si e de onde não estaria mais condenado a se ver. Sua fuga foi resultado do seu fracasso. Se certo modo ele se matou para sumir do seu campo de visão, para deixar de se ver. Ou seja, ele se incomodava com a imagem dele, ele não se aceitava. Ele viajava para fugir dele mesmo. E ele era um desajustado, ele não conseguia, ele estava num momento da vida dele que ele estava perdido.
Ele era formado, ele tinha uma profissão, ele era bom no que ele fazia, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha paz. Paz interior. Vejo vocês agora no capítulo 14. Tá bom, gente? Bom, pessoal, então vamos continuar no capítulo 13. Ele já é um pouquinho mais curto, eu não trouxe tanta coisa sobre ele. E ele começa assim de forma. A saída de Buelquine da aldeia pela última vez lembra uma fuga. Então, ele traz muito essa questão de que o Buelquine estava se sentindo perseguido. Então, ele até questiona se não havia alguém, se realmente foi um suicídio. O problema é que tudo aponta para suicídio, nada aponta para um homicídio ali. Só que ele fica questionando, tá, mas ele tá fugindo do quê, né? Então a gente já percebeu que ele estava num ambiente que causava muito essa sensação de estar sendo perseguido, né? O Buelquine. E aí ele traz, eu coloquei esses dois trechos que eu acho que revelam bastante sobre essa parte da obra, que ele fala que se o Buelquine, né, se estava realmente louco e a despeito do clichê psicológico, era então uma fuga de si mesmo, do duplo que o mataria na eventualidade de uma nova crise que se aproximava. Então ele acreditava que o Buelquine ia entrar numa crise psicológica muito próxima da época que ele se suicidou e por isso que ele tentou fugir para também não cometer isso na tribo dos Krahô, né? E ele fala muito dessa questão do duplo que mataria, né? Então é como se o Buelquine tivesse uma outra persona. E a gente percebe isso muito na narrativa, porque parece que o Buelquine ele não quer assumir a sua verdadeira pessoa e por isso ele tem que criar uma outra. E isso acaba, eu acho que foi o que acabou desenvolvendo essa, esse sentido de perseguição nele. E aí ele também traz que cada um lê os poemas como pode e neles entende o que quer. Aplica o sentido dos versos à sua própria experiência acumulada até o momento de que os lê. Eu acho que isso aqui ele diz muito para o leitor, né? Porque o leitor ele pode tomar o rumo que ele bem entende dentro dessa narrativa. Então ele pode decidir qual é o motivo do suicídio do Belquine, e isso vem da própria experiência do leitor, né? Então eu acho que isso é um direcionamento para que o leitor tome as rédeas da obra e decida qual realmente é o melhor fim para ela. Bom, então nos veremos então agora no capítulo 15. Olha nós aí de volta, capítulo 14. Gente, eu também vou ler um pouquinho aqui dos excertos, porque eles são bem interessantes, a gente está bem afunilando, aprofundando, e alguns temas eu acredito que só o comentário ele não seja tão rico, seja o texto mesmo, que vocês vão ter o olhar que eu estou querendo passar e o olhar de vocês, olhando, vendo o livro, né, e principalmente ouvindo o que eu estou falando agora. Naquela noite me falou de outra ilha. Ele sempre falava de ilhas, né? Ele gostava bastante de ilhas. Só os nativos do interior mantinham aquilo que ele procurava, uma sociedade em que, a despeito da rigidez das leis, os próprios indivíduos decidiam os seus papéis dentro de uma estrutura fixa, de um repertório pré-determinado. Ou seja, essas as ilhas afastadas, esses povos, eles não sofrem com a rigidez das leis de outros lugares, com o povo de outra cultura querendo pré-determinar alguma coisa, né? Ali eles mesmos se resolvem e eles assumem os papéis que eles mesmos decidem. Sempre teve fascínio pelas ilhas, são universos isolados. Ele gostava, você vê, engraçado, né? Ele gosta do universo isolado, será que é porque ele se sentia isolado? A gente tem que fazer sempre essa relação. Uma ilha que conheceu adulto, falou de uma casa com vários quartos, todos ocupados por amigos. Já não se expressava com tristeza nem com alegria, e eu não saberia dizer que sentimentos guardava daquela lembrança. Ele não tinha nem tristeza nem alegria. Havia sido traído pelo intruso e sua câmera. Não podia admitir que aquela fosse a sua imagem mais verdadeira, a expressão de espanto diante do desconhecido. Ele estava numa ilha, de repente, numa cabana lá, chegou um cara e, puf, tirou uma foto dele.
E aí ele ficou assustado, né? Imagina, alguém te recebe, te tirou uma foto assim, você sai assustado. E ele ficou preocupado com aquela imagem ser a imagem dele. Olha só, você vê a preocupação que ele tinha com a imagem, né? E aí aquilo ali meio que chocou ele, e isso vai decorrer algumas coisas. Fiquem com essa parte, fiquem com essa parte. Embora depois tenham se tornado amigos por muito tempo, o estranho não conseguiria tirar outra foto dele. Ou seja, essa pessoa que tirou a foto dele ficou amiga dele, mas não conseguia tirar outra foto. Queria uma lembrança do amigo antes de embarcar para a selva da América do Sul. Eu só sei que esse estranho era você. E saiu Manuel Perla fala para o destinatário. Sempre para o destinatário, né? Mas essa frase eu queria que vocês absorvessem, né? Que a lembrança desse amigo antes de embarcar para a selva da América do Sul. E esse estranho era você. Ou seja, esse fotógrafo era o destinatário das cartas. O que ele pode ter a ver com essa história? Vejo vocês no capítulo 16. Bom, pessoal, então o capítulo 15 inicia da seguinte forma. Em outubro de 1939, aos 65 anos, Fanny Quine mandou 3 fotos do filho para Heloísa Alberto Torres. Aí ela escreve na carta: um amigo, um artista de Nova York, que tinha como hobby esse tipo de coisas, fez Boel prometer que um dia eu deixaria fotografá-lo. O amigo se cansou de esperar e foi ao apartamento de Boel sem lhe dar a chance de se barbear ou trocar de roupa. Então aqui a gente tem essa primeira percepção do narrador jornalista de que havia um amigo próximo do Boel Quine, mas que ele não sabe nada da história. A gente fica sabendo mais sobre essa história entre o Boel e o fotógrafo pelo Manuel Perno. E aqui também a gente percebe que o Boel Quine não está muito bem, que há alguma questão e que a Heloísa Alberto Torres acaba questionando ele. E ela manda cartas para ele para tentar entender, para ver se pode ajudá-lo de alguma forma. E ela manda da seguinte forma: preciso ter total confiança em você e fico ressentida ao pensar em certas coisas que sei que você andava fazendo no Rio. Estou certa de que sabe o que quero dizer. Boel, sei que você não vai levar pinga para a aldeia. Sei que não vai beber demais quando estiver em Carolina. Sei que não vai tocar em nenhuma Índia. Tenho de confessar que às vezes você me dá medo. Acho-o muito instável e temo pelo seu futuro. Então aqui ela já traça uma percepção do Boel Quine que a gente não tinha até então, assim, não tinha que ele pudesse ser uma pessoa que bebia, nem que pudesse fazer algum mal para a comunidade indígena. E aqui, então, a gente tem essa primeira percepção dele. Então, como eu disse, ele vai trazendo alguns retratos feitos por outras pessoas do Boel Quine e que vai fazendo com que a gente questione o tempo todo o que realmente era a realidade, qual era realmente a persona do Boel Quine. Então, agora nós vamos nos ver no capítulo 17. Povo lindo, tá afunilando, capítulo 16. Só você pode entender o que eu quero dizer, pois tem a chave que me falta. Ou seja, o Manuel Perna sabe de algumas coisas e ele precisa que essa pessoa, que o destinatário, coloque os quebra-cabeças que estavam faltando. E aí ele fala: devem ter discutido sobre aquela mulher. Tinha uma mulher. Ele pensava que você não soubesse dela. E foi quando se revelou a traição. Então essa traição que foi falada lá no começo, ela parece que existiu, né? Naquela noite chuvosa, só você e ele sabiam de tudo, mas que também estava envolvido com ela. Ou seja, os dois estavam envolvidos com a mesma mulher. Esses amigos, o Belcoin e esse destinatário. Eles discutiram, e aquela discussão foi uma despedida, porque eles não se viram mais depois daquilo. E aí tem uma parte ali que ele passa que é interessante, é bem interessante. Me disse que chegou ao Rio no Carnaval de 38 e que conheceu num bloco de rua uma negra alta, vistosa, fantasiada de enfermeira. Levou-a para seu quarto de pensão, dormiram juntos. Na hora de acordar, ele acordou, olhou para o lado, um homem, um negro, forte e nu, como os nativos dos retratos que ele mostrou. Meio sugestivo, não afirma, poxa, foi uma experiência homossexual ou não.
Parece que sim, mas fica uma coisa muito sutil. Não é muito aprofundada pelo autor. Capítulo 18, gente. Até mais. Vejo vocês lá. Bom, então o capítulo 17, ele vai se iniciar da seguinte forma. Em fevereiro de 1939, aos 37 anos, o antropólogo franco-suíço Alfred Metroux, não sei se assim se pronuncia, então perdoem, ele vai relatar, né, sobre um encontro que ele teve com o Belquine, no qual ele não sabia exatamente como pronunciava o nome, então a gente só descobre depois, né? Aí ele é falado da seguinte forma: Coan nos relata sua viagem ao Xingu e depois se estende sobre o tema da sua sífilis. Na franqueza brutal de seu discurso, nas brincadeiras que ele fez sobre a sua própria condição, creio descobrir uma bravata desesperada. Coan está muito bêbado e enche a sala com o trovão da sua voz. Fica óbvio que, ao ser apresentado a Quine, o franco-suíço não entendeu o nome do jovem americano. Aí, em seguida, ele tem uma outra conversa com outro rapaz que conheceu o Quine, né, esse franco-suíço, e ele diz o seguinte: o rapaz diz, né, dá a ficha completa do Quine para o franco-suíço. Ele diz: filho de pai alcoólatra, mas rico, e de mãe neurótica e dominadora. Obriga-se à homossexualidade com negros, dos quais ele tem horror. Garoto de talento, poeta. Então, aqui, novamente, nós temos retratos do Boyle Quine que a gente não imaginava e não esperava. Nós temos novamente essa temática da doença que é a sífilis. É possível que tenha sido sífilis, que ele tenha tido, mas também não temos tanta certeza. E isso é montado aos pouquinhos, então o tempo todo, novamente, a gente volta a questionar quem era o Boelquine, o que realmente levou ele a cometer o suicídio e o que a gente não vai descobrir no fim das contas, né? Então, é mais ou menos essa percepção desse capítulo. Então, a gente vai agora se ver no 19, no capítulo 19, para finalizar um pouco a compreensão do enredo. Bem, pessoal, capítulo 18, penúltimo capítulo. Tem os excertos aqui, eles vão estar na descrição do vídeo e também lá na sala para vocês lerem com calma. Os índios, parece que eles poderiam ter motivos para matar o Balquen. Alguma coisa que ele pode ter feito, né, que possa ter despertado a ira dos índios, tornava os índios suspeitos de um crime, de vingança ou de autodefesa. Alguma coisa o Cohen pode ter feito. Lá no começo da obra, a antropóloga, que era a orientadora dele, falou: olha, cuidado, você vai lá mexer com os índios, cara. Pô, você gosta de uma cachaça, você gosta de ser, tem a ver com a sua vida muito festiva. Cuidado com o que você vai fazer lá. E agora me vem com essa situação. Ele já sabendo que os índios poderiam ser incriminados, ele deixou uma carta para o delegado da cidade dizendo: olha, não foram os índios, eu me matei. Tá bom? Não foi os índios, não coloque a culpa nos índios. E a Manuel Perna fala uma coisa para o destinatário da carta, né, que é bem interessante. O que eu lhe conto é uma combinação do que ele me contou e do que eu imaginei. De novo ele está falando, olha, o que está aqui é o que eu imaginei. O que eu imaginei que posso ter imaginado. A gente não sabe até que ponto é verdade ou não. Assim também deixo imaginar o que eu nunca poderei lhe contar ou escrever. Agora, fica meio dúbio. Ele não pode contar porque ele não quer ou ele não pode contar porque ele não sabe? Vou deixar essa interpretação para vocês, tá bom? Fiquem agora com a aula 19, que é o último capítulo do livro. Depois a gente vai tematizar um pouquinho. Vejo vocês na aula 4, tá bom? Grande abraço! Bom, pessoal, então chegamos no último capítulo do livro. Também é narrado pelo jornalista investigador. E é um capítulo bem extenso também, e também precisa ser lido com bastante atenção. Então, o capítulo inicia da seguinte forma: ninguém nunca me perguntou.
Então, aqui a gente vai saber um pouquinho mais sobre a vida, né, do narrador investigador. E também vamos entender até onde que levou essa pesquisa que ele fez sobre o Quine. Então, ele diz, ninguém nunca me perguntou, e por isso também nunca precisei responder. Meu pai morreu há mais de 11 anos, às vésperas da guerra que antecedeu a atual e que, de certa forma, anunciou. E aí ele vai relatar que ele ficou bastante tempo no hospital com o pai dele, e o pai dele sofreu muito nesse fim de vida. E lá no hospital, o companheiro de quarto do pai dele era um norte-americano, e havia sempre um rapaz que lia para esse norte-americano, e um dia ele escuta o seguinte desse senhor que estava dividindo o quarto com o pai. Mas ao mesmo tempo, no tom de voz de quem está feliz e admirado de rever um amigo. Quem diria, Bill Cohen? Até que enfim. Rapaz, você não sabe há quanto tempo estou esperando. E ele apertava minha mão e repetia: Bill Cohen, que peça você me pregou. Ia ficando cada vez mais ofegante. Eu sabia que você não estava morto. Aí ele diz, né, o narrador jornalista, mas foi só ao ler o artigo do antropólogo há 8 meses, eu repetir em voz alta aquele nome que eu não conhecia e ainda assim me parecia familiar. Buell Quine, que de repente me lembrei de onde eu tinha ouvido antes, e fazendo a devida correção ortográfica na minha cabeça, descobri de quem falava o velho americano no hospital, quem era a pessoa a que ele se referia e que havia esperado tanto tempo. Aí ele começa uma investigação sobre quem era esse senhor e chega até o rapaz que lia para esse senhor no hospital e ele acaba descobrindo com esse rapaz que esse senhor tinha um filho que morava nos Estados Unidos. Aí ele tenta entrar em contato com esse filho, não tem muito sucesso. E num rompante de loucura, ele decide ir até os Estados Unidos. Ele chega na casa desse senhor, que seria o filho desse outro senhor que estava no hospital. E aí ele chega, ele se finge que está indo recolher uma encomenda lá na casa que ele ia despachar para entregar. E lá ele começa a conversar, né? E aí ele diz o seguinte: a ficção começou no dia em que botei os pés nos Estados Unidos. Então foi ali que ele decidiu realmente escrever o livro. E ao mesmo tempo ele deixa a gente nessa dúvida, mas a ficção qual antes é real e a ficção só começa a partir do momento que ele começa a descrever sobre esse filho do fotógrafo, que pode ser aquele cara, aquele senhor que estava na cama. Então a gente fica um pouco em dúvida. Aí o fotógrafo diz o seguinte para ele no meio da conversa. Começa a contar do pai dele, que morava no Brasil, que o pai dele um dia escreveu uma carta para ele e diz o seguinte: na carta, meu pai dizia que não era meu pai e me pedia desculpas. Que meu pai de verdade tinha morrido no coração do Brasil, quando eu tentava voltar para me conhecer. Aí você fica, meu Deus, então ele é filho do Belquine, ele é filho do fotógrafo, que era esse senhor que estava na cama, esse senhor realmente era o fotógrafo, que era um amigo do Belquine. A gente termina sem realmente saber, mas ao mesmo tempo parece que a gente sabe, mas é uma escolha realmente do leitor daí, em assumir que essa carta era escrita por esse senhor, que era o fotógrafo, e etc. Então, mais ou menos isso que o capítulo 19 tem para nos dar. E, por fim, ele termina o livro, né? Virei para o outro lado e, contrariando a minha natureza, tentei dormir, nem que fosse só para calar os mortos. E assim, é uma forma de terminar o livro, porque foi como se o morto, o Belcain, tivesse chamado ele e tivesse ali ainda falando, e assim ele tentou, pelo menos, calar os mortos dessa forma. Bom, espero que vocês tenham gostado das aulas até agora, da nossa explicação breve do livro, a gente não tem muito tempo. E espero que vocês tenham gostado da leitura que vocês fizeram também. Então, até a aula 4.